Existe um recurso dentro do Google Ads simplesmente sensacional, que ajuda muito na análise de dados, no monitoramento das campanhas e ajuda muito se você é um empresário, dono de negócio, que contratou alguém e você não vai analisar a campanha, você não está fazendo campanha, você quer analisar o resultado do que ele está fazendo. E também você que é gestor de tráfego, ajuda muito no monitoramento e até para você usar isso para mostrar para a pessoa que te contratou. Quer saber que recurso é esse? Então fica comigo que literalmente o vídeo de hoje foi feito para vocês dois. Olá, me chamo Adriano Genini, sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, treinamento completo feito para ajudar você a vender na internet todos os dias. Inclusive, se você quiser conhecer o meu treinamento, o link está na descrição desse vídeo. Primeiro, deixa eu te mostrar como que você chega nesse recurso no Google Ads, né? Você vai acessar a sua conta do Google Ads, você vai vir aqui em campanhas, insights e relatórios e depois você vai vir aqui em painéis. Então ele vai estar aqui dentro, ó, campanhas, insights e relatórios, painéis. E aí você vai cair numa telinha muito parecida com essa. Eu vou te mostrar mais ou menos um que eu criei aqui. E aí depois eu vou te mostrar como que a gente constrói isso. Então aqui está uma visão de painel, tá? E aí a pergunta é, ok, agora que eu entendi basicamente o que é, já dá para ter uma visão, né, do que dá para fazer aqui. Mas o principal é, por que usar esse recurso? Como que eu uso? Quando que eu uso? Por que eu não fico lá nas campanhas, naquela listagem em colunas de um monte de relatórios? Bom, agora chegou a hora de te explicar. Para a gente poder avançar e chegar de fato no entendimento desse recurso e quando que usa, eu quero separar para vocês em três pilares, três momentos de análise, melhor falando, para que vocês possam entender quando que vocês ficam lá nas campanhas, de fato, e quando que vocês usam isso aqui. Primeiro, existe um momento onde você olha para suas campanhas já com o objetivo de olhar e otimizar, entende? Do tipo assim, ó, eu vou analisar a performance da campanha para já fazer algum tipo de otimização, melhorar a palavra-chave, tirar uma palavra, colocar uma nova, negativar a palavra-chave, analisar o anúncio para ver se eu pauso um, deixo o outro, criar um anúncio novo, mexer no orçamento da campanha, mudar a estratégia de lance, não importa. Quando você está diante de um processo de otimização, onde a análise é parte do processo, premissa do processo para você já otimizar, não é o melhor lugar para você usar. Eu, inclusive, não uso os painéis quando eu estou nessa situação. Eu vou direto para as campanhas. Para mim, flui muito melhor. Mas existem outros cenários, outros dois, que vão fazer muito sentido. Percebe que esse primeiro, ele serve para os dois? Se você é o dono do negócio que cuida da sua própria campanha, existe um momento em que você analisa para otimizar. Vai direto nas campanhas. Se você é gestor e está fazendo isso para o teu cliente, mesma coisa. Agora vamos para um segundo cenário. O segundo cenário, ele é um cenário de monitoramento. Talvez até você chame esse monitoramento de acompanhamento. Pensa junto comigo, vamos dar uma olhada aqui. Imagine que eu estou olhando aqui uma campanha, e aí esses são os indicadores que eu escolhi para olhar. Se você está numa operação no nível de maturidade de marketing, é uma operação madura ou num nível de marketing mais maduro, você tem indicadores muito sólidos, você tem KPIs muito sólidos. Inclusive, se você é meu aluno do Máquina e você está aqui assistindo esse vídeo, é o que eu falo no módulo 3, capítulo 6. Existe um módulo inteiro só, um capítulo inteiro só sobre KPIs e indicadores-chave de sucesso. O que eu quero dizer com isso? Imagina que o meu indicador é venda, onde eu tenho uma meta de custo por venda de X ou de taxa de conversão de Y, e eu estou monitorando aquilo ali. Enquanto tiver daquele jeito, bom daquele jeito, eu nem otimizo. Você já passou por isso, entende? Então, para essa rotina de analisar, monitorar, se tiver bom, eu nem mexo, eu prefiro painéis. Ah, Adriano, mas e se eu ver que a taxa de conversão caiu para um valor que eu não estou aceitando? Aí eu vou para a campanha. Ah, mas e se eu ver que o custo por venda está muito caro? Aí eu vou para otimização. Aí não já é melhor otimizar a campanha? Não, porque quando você está monitorando, claro, isso é de cada um, né, gente? Mas muitas vezes você está monitorando, muitas vezes a campanha está indo bem, você nem desce. Então, é um olhar de indicador. É um momento que você está muito mais como um gestor de números, de indicadores, do que necessariamente uma pessoa que está cuidando, analisando e otimizando campanhas. Existe um terceiro cenário que esse vai servir tanto para você que é gestor das campanhas, quanto também para o dono do negócio, o teu cliente, que é quando você está fazendo um monitoramento como gestão de números de indicadores de áreas. Vou dar um exemplo muito real. Imagine que você tem uma clássica operação de venda consultiva, onde você gera uma quantidade de leads, tem uma meta de geração de leads para atender uma demanda do teu departamento comercial. Então, o que é normal? É normal você saber se a campanha está gerando o que ela tem que gerar. É normal você saber se ela está gerando 10, 15, 20, 30 leads. Então, eu estou aqui e eu estou vendo, por exemplo, que a campanha teve 60 leads. Pronto, missão cumprida. Supondo que essa era a meta, claro.
Comercial, aqui está dizendo que gerou 60 leads. Chegou 60 leads aí? E na real chegou até mais. Beleza? Olhei, bati o olho, essa era a meta, tá dentro da meta, não preciso olhar a campanha. Isso eu como gestor de tráfego. Se eu sou o gestor da empresa, dono do negócio, eu olho e falo, ok, tá dentro do que eu esperava da pessoa que tá fazendo. Segue o baile. Agora é hora de eu cobrar o comercial. Aí agora, claro, vem a pergunta principal, né? Como que a gente faz para criar isso aqui? Vem cá, vou te mostrar. Primeiro você vai vir até painéis, como eu te falei, né? Campanhas. Em insights e relatórios painéis, você vai clicar aqui no sinal de mais. Eu vou colocar aqui um título. Vou colocar aqui painel de análise de conversão. Vai. Ou seja, eu estou criando esse painel para analisar somente dados de conversão. Aqui, quero olhar a conversão, volume. Vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês, né, gente? Volume de leads, custo por venda, dentre outros indicadores. Ok. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Beleza. Aqui, ele vai trazer para você um período que você quer. Você pode deixar pré-setado um período, por exemplo, os últimos 30 dias. Para mim, é um período que faz sentido. Se você quiser, por exemplo, colocar já um período de comparação, você também já pode colocar. Ou seja, eu não quero somente olhar os indicadores. Eu, particularmente, sou apaixonado por isso. Eu sempre gosto de olhar um período comparando com outro. Eu estou crescendo, eu estou caindo, eu estou mantendo, como que eu estou? Então, vai muito de cada um, tá? Beleza. E aí, aqui, quando percebe que eu tenho aqui, ó, adicionar uma observação, adicionar denunciar, uma visão geral, eu vou colocar aqui uma visão geral. Também posso vir aqui em cima, tá? Posso vir direto, posso vir aqui em cima. Vou botar uma visão geral. Nome da visão geral. Vou chamar de visão 1. Período. Aí aqui a coisa começa a ficar legal. Primeira coisa que ele vai perguntar é escolha uma ou uma ou mais medidas que você quer adicionar, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, você pode digitar impressões, ou seja, se você já sabe o nome das métricas, você pode digitar, ou você pode vir aqui em todas as colunas, ele vai mostrar todas, ó, performance, aí você pode vir uma por uma, tá vendo? Vou tirar o zoom aqui só para você entender o tamanho da... Então, olha, tem todas aqui. Então você pode clicar por categoria, performance, resultado, atributos, conversões, métricas competitivas e assim vai. Ou você pode vir aqui e ao invés de você procurar uma por uma, você pode digitar. Então, por exemplo, agora eu vou dar um zoom novamente. Vou digitar impressões, vou colocar cliques, vou colocar CTR. Tirar um pouco o zoom aqui, tá, gente? Vou colocar agora conversões. Vou colocar custo por conversão, que é uma métrica que eu gosto muito de analisar. Vou colocar valor da conversão. Vou colocar taxa de conversão e por enquanto só. Perfeito. Aqui ele pergunta se você quer usar algum filtro, esse recurso versus outro, exclusividade de canal. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui canal único, multicanais. Eu posso colocar... Putz, cara, tem muito recurso aqui. Posso filtrar já por nome de campanha, por exemplo. Eu posso ter um relatório padrão, onde eu seleciono a campanha e eu analiso qualquer campanha em cima desse relatório. Agora, eu também posso criar um relatório específico para analisar só uma campanha. Eu posso criar um relatório /painel para focar só na análise de performance de uma página de destino. Cara, dá para fazer muita coisa aqui, tá? Dá para você brincar aqui, você tem um monte de filtros, tá? Eu vou deixar um mais padrão. Aqui eu tenho um recurso que para mim ele é simplesmente sensacional. Então dá uma olhada aqui, é o seguinte, imagine, vou dar um zoom aqui, ele tem adicionar nova condição. Eu vou colocar aqui, perceba que aqui ele só mostra as métricas que eu escolhi aqui em cima. Então imagine que eu tenho uma meta de taxa de cliques de pelo menos 20%. Então, se eu tiver um 20% maior ou igual a 20% verde, se eu tiver um CTR menor do que 20%, eu quero ele vermelho. Beleza. Vou adicionar uma nova condição. Imagine que eu tenho como meta de custo por conversão, se for maior do que R$20, imagine que eu não posso gastar mais do que R$20 por uma conversão. Então, se for maior do que R$20, vermelho, porque agora é o contrário. Se o meu custo por conversão
for igual a 20, eu vou pedir para ele me dar um alerta amarelo. E se o meu custo por conversão for menor que 20, verde. Vou clicar em adicionar. E aqui eu ainda vou colocar assim, ó, como que eu quero visualizar, né? Eu tenho mini gráfico, eu tenho percentual de alterações, eu tenho alteração absoluta, eu tenho uma série de coisas, tá? Aí vai depender muito do que você quer em cada um. Deixei por enquanto só a primeira. Vou salvar aqui, então aqui eu tenho visualizações. Aqui, deixa eu salvar isso aqui, ó. Vamos lá, salvar. Então ele já salvou com o nome que eu dei lá. E aí vamos dar uma olhada no poder disso aqui, gente. Olha só, no meu dia a dia, eu vou vir aqui em cima, então percebe que eu tenho uma campanha de rede de pesquisa e eu tenho uma campanha selecionada aqui, ó. Beleza. Posso até analisar por grupo, se eu quiser, tá? Beleza. Então, se eu mudar um grupo aqui, ele vai mudar a análise, tá? Cara, olha que coisa linda. Ao invés de eu ficar lá na minha campanha, analisando, puxando, organizando colunas, eu já tenho aqui o meu relatório pronto. Então aqui, por exemplo, eu olho tudo que eu preciso olhar. Muito mais fácil olhar isso aqui do que uma visão de campanhas, porque aqui eu só estou olhando dados. E eu já criei formatações que me ajudam. Então, por exemplo, se eu olho 2, 3, 4, 5 campanhas por dia, só minhas campanhas, isso já dá trabalho. Se eu olho isso de vários clientes, dá mais trabalho ainda. Mas eu já criei um painel onde ele já me traz aqui, ó, o CTR está dentro do que eu quero. Putz, mas o custo por conversão não. Se eu mudar a regra lá, por exemplo, e colocar aqui o valor de custo de conversão é 50, supondo, claro, que 50 seja a tua meta, aí ele ficou verde. Então eu estou aqui, eu bati o olho e eu vi que os meus dois principais indicadores, que são CTR e custo por conversão, estão dentro do esperado. Tá bom, já fiz a minha análise macro. Cara, não sei se você conseguiu entender o que eu te entreguei aqui, mas aquele teu processo que poderia demorar 1 hora, 2 de análise, você bateu o olho e você fala, cara, os meus dois principais indicadores estão muito dentro da meta, porque a cor já me falou. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu posso já ir para outra campanha, eu posso de repente otimizar essa campanha, poderia estar ruim, ao invés de verde poderia estar vermelho, aí sim eu ia para otimização. E para fechar com chave de ouro, vou salvar isso aqui. Perceba que quando eu estou na visualização de relatório, eu tenho uma opção aqui chamada, eu posso fazer o download, claro, mas eu tenho uma opção bem interessante de programar. Eu posso programar esse relatório diariamente. Imagina que tu tem uma necessidade de todo santo dia analisar esse relatório. Eu posso colocar para todo dia, 8 da manhã, chegar no e-mail tal. Então aqui você simplesmente coloca um e-mail, adriano@xpto, fulano@xpto, teu cliente, não sei o que, o teu e-mail, e você programa. Então todos os dias essa hora vai chegar. Adriano, diariamente é muito. Coloca um semanal, coloca mensal. Coloca um dia específico da semana, o primeiro dia do mês. Cara, tem muito recurso. Então, aquele teu cliente que te pede um monte de relatório, por exemplo, você pode usar isso aqui e ele vai ficar felizão, tá? E você ainda pode colocar vários filtros aqui, ó. Aquilo que você teve lá na hora de criar, depois você pode colocar os filtros aqui e ajudar bastante. Você pode mudar intervalo. Aqui dá para brincar bem. Aqui eu posso colocar uma comparação, por exemplo. Eu posso ter um relatório, olha o gráfico, eu estou acompanhando. Cara, isso é sensacional. Bom, espero que você tenha curtido e você pode criar quantos painéis você achar conveniente. Você pode criar um mais genérico, onde você muda a campanha, por exemplo, e faz análise. Você pode criar um painel já filtrando por uma campanha. Você escolhe. Espero que esse recurso tenha te ajudado. Se quiser saber mais sobre como que eu posso te ajudar a vender na internet, o link do meu treinamento está aqui na descrição. E não se esquece, se inscreve e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.